E agora é oficial, pessoal. Danilo é jogador do Flamengo, ele foi anunciado nas redes sociais, se apresentou ao CT Ninho do Urubu, realizou exames, tudo certo. Mas será que ele está pronto para jogar? Ele pode jogar a Supercopa do Brasil no domingo contra o Botafogo? A gente vai trazer essas informações para vocês. Vocês sabiam que o Flamengo pode ganhar dinheiro com o lateral esquerdo Ramon? Aquele, lembra dele? Cria do Flamengo, vendido ao Olympiacos, teve uma passagem pelo Cuiabá por empréstimo. Ele está voltando ao futebol brasileiro, está sendo comprado por um clube da Série A do futebol brasileiro. E o Flamengo pode lucrar com essa transferência. E Lohan, Venê, vai ser relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa, a jovem promessa de 18 anos do Flamengo? Também vou contar para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquele pedido clássico para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, porque aí mais gente vai conhecendo o canal e mais gente vai se inscrevendo e, consequentemente, nós vamos crescendo juntos. Bom, pessoal, parece, mas não é, né? Parece o Cristiano Ronaldo, mas não é. Tirei a barba novamente, adotei essa skin para 2025, estou me sentindo mais jovem, carinha de 25 anos, vou fazer 35, ou seja, 10 anos mais novo. Ah, não gostei, problema seu, o que importa é a informação, não é isso? Vou trazer aqui para vocês. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos lá. Eu vou começar falando do Ramon, lateral esquerdo, que está retornando ao futebol brasileiro para jogar em um clube da Série A do futebol brasileiro. Trata-se do Internacional. E o Flamengo pode lucrar com essa transferência. Vocês se recordam que o Flamengo vendeu eu vou até pegar o valor aqui, porque uma pessoa do Flamengo me disse. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o valor. O Flamengo vendeu por 1,5 milhão de euros e ainda tinha a possibilidade de 30% de mais-valia. O que esse mais-valia quer dizer? O Flamengo vendeu por 1,5 milhão de euros ao Olympiacos. Se o Internacional, que está comprando ele agora junto ao Olympiacos, pagar uma quantia maior, supondo 2 milhões de euros, o Flamengo tem direito a 30% da diferença dos 2 milhões de euros, do valor que o Internacional está pagando, e do 1,5 milhão de euros, valor que o Flamengo vendeu ao Olympiacos. É assim que funciona mais-valia. Ele está a caminho de Porto Alegre, na verdade ele desembarca amanhã em Porto Alegre, amanhã no caso quinta-feira, e vai assinar o contrato válido por 3 anos com a possibilidade de estender por mais um. Eu ainda não tive acesso aos números, e assim que eu tiver acesso, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. Então, mais dinheiro. E não é o Internacional que paga ao Flamengo o valor da mais-valia, é o Olympiacos, é o clube que está vendendo que paga ao Flamengo. Quando eu postei lá nas outras redes sociais, eu vi muitos torcedores do Flamengo comentando: o Internacional vai dar mais um calote no Flamengo. Não, não é o Inter que paga ao Flamengo, é o Olympiacos. E nesse caso, por ser um clube do exterior, não sendo um clube do Brasil, se o Olympiacos não pagar ao Flamengo num prazo de 4 meses, o Flamengo pode acionar a FIFA. Agora vamos falar do Danilo, galera. Apresentado de maneira oficial, gostei demais das artes, dos vídeos divulgados pelo Flamengo. Inclusive teve um vídeo sensacional de frases do pai do Danilo falando que ele vai realizar o sonho dele e também do próprio Danilo, vestido a camisa do Flamengo, e ele vai usar o número 13 no Flamengo, tá bom? Tá confirmado. Ficha técnica do Danilo, para quem não se recorda: data de nascimento 15 de julho de 91, naturalidade de Bicas, Minas Gerais, posição, ele joga de zagueiro ou lateral direito, 1,84 m, clubes da carreira, começou no América Mineiro, pouca gente se lembra disso, em 2009, foi para o Santos em 2010, chegou ao Porto em 2012, foi para o Real Madrid em 2015, ficou lá até 2017, Manchester City em 2017 até 2019, Juventus de 2019 até 2025, e agora ele chega ao Flamengo com contrato válido até dezembro de 2026. Uma grande contratação. Eu falo grande contratação porque eu não tive acesso aos números e eu também não vou questionar ninguém quanto um jogador vai ganhar. Se alguém me falar, eu posso trazer aqui para vocês o custo que o Flamengo vai ter com o Danilo. Mas, falando do jogador, baita contratação. Contratação nível na época do Felipe Luiz, em 2019, nível Rafinha, em 2019, nível Alexandro, recentemente, que vai voltar a ser parceiro dele em um clube
jogou com ele no Porto, no Santos, na Juventus, seleção brasileira. Então, enfim, uma baita contratação que vai ajudar demais, pode jogar de zagueiro, lateral, até mesmo de volante. É um jogador extremamente versátil. Ele é literalmente versátil, porque ele joga bem em todas as posições. E ele vai ser apresentado à torcida nessa quinta-feira no Maracanã, 8h15 da noite, na sala de imprensa do Maracanã, ou seja, antes de a bola rolar para Flamengo e Sampaio Corrêa, 9h30 da noite no estádio Maracanã. Apresentação antes do jogo, achei bacana também essa decisão, diferente. E curiosidades do Danilo lá no CT Ninho do Urubu, porque eu conversei com algumas pessoas para trazer esses bastidores para vocês. Não sei se o Flamengo vai trazer isso em algum vídeo, espero que sim, porque isso é bacana. Curiosidades do primeiro dia do Danilo lá no CT do Flamengo. O jogador se emocionou vendo o quadro do gol do Petkovic em 2001 contra o Vasco da Gama, gol do tri do Campeonato Carioca. Ele relatou para as pessoas próximas ali, lá no Ninho, que quando teve esse gol, ele, quando criança, saiu correndo pela rua, comemorando demais. Ele ficou emocionado vendo esse quadro. E ele também contou que na seleção brasileira, o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá e até mesmo o Gerson, que vai ser agora companheiro dele de Flamengo, ficavam falando a todo momento que um dia ele iria jogar no Flamengo, que ele tem a cara do Flamengo. E ele sempre ouviu isso. E agora, de fato, ele vai jogar no Flamengo, e ele lembrou dessas resenhas aí com Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, que são crias do Flamengo também, e foram companheiros do Danilo, e são companheiros de Danilo na seleção brasileira, porque eu acredito que o Dorival irá continuar o convocando, né? Porque se já convocava lá na Juventus, ele nem jogando em alto nível, quando eu digo em alto nível, revezando titularidade e reserva, aqui no Flamengo ele vai se destacar mais ainda. Então acho que ele vai continuar sendo convocado, até porque ele é o capitão, né, da seleção com Dorival Júnior. Outra curiosidade, galera, a parte física do Danilo, impecável. Foi essa palavra que utilizaram para mim. Quando eu questionei, vem cá, o Danilo chegou bem fisicamente, meio de temporada, mas como é que ele está fisicamente? A pessoa só respondeu, impecável. Percentual de gordura baixíssimo, ponto. Isso aí já mostra que o cara é extremamente focado, 33 anos, super profissional. Engraçado, eu não sei se foi o Flamengo, mas alguém postou uma foto do Danilo com o Alexandre e com o Cristiano Ronaldo nos tempos da Juventus. Cristiano Ronaldo apontando para os dois assim. Óbvio que isso foi uma brincadeira, né? Mas imagina, Cristiano Ronaldo Flamengo, aí, meu amigo, esquece. Aí ninguém ia aguentar o Vene Casagrande. Cristiano Ronaldo no Flamengo, aí eu ia ficar insuportável. Mas agora, apresentado, ele vai treinar com o grupo nos próximos dias. Quinta vai ser jogo, né? Sexta, reapresentação, aí tem uma espécie ali de recuperação para quem for titular, inclusive Felipe Luiz vai poupar alguns titulares, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, fica ligado. E na sexta ele treina com o grupo. Mas Vene, ele pode jogar a Supercopa do Brasil? Fisicamente, apto, pode entrar em campo hoje, pelo que me falaram no Flamengo. Agora, tem que esperar ser regularizado. Para ele ficar à disposição na Supercopa do Brasil no domingo, dia 2 de fevereiro, ele tem que entrar no bid da CBF até sexta, dia 31 de janeiro. Ele entrando na sexta, apto. Ali está escrito, aí depende do Felipe Luiz. Mas muita gente me perguntando isso, se ele pode jogar a Supercopa do Brasil, se ele for regularizado até sexta-feira, ok. E a informação que eu tenho é que o Flamengo está agilizando todo o processo de documentação junto à CBF para deixar o Danilo à disposição do Felipe Luiz. Se vai jogar ou não, é uma outra história, acabou de chegar, não vou ficar, entre aspas, exigindo do Felipe Luiz que ele coloque o Danilo, não. Mas seria bacana ter o Danilo ali no banco de reservas, sendo relacionado para esse jogo importante, que vale taça, vale título, vale campeão, embora seja apenas um jogo. E por falar em Felipe Luiz, gente, a gente não pode esquecer desse pequeno e maravilhoso detalhe, importante detalhe. Mais um jogador que fechou com o Flamengo após uma grande influência de Felipe Luiz. O Danilo estava a um pé de assinar com o Napoli. E ele não mudou de ideia para jogar no futebol brasileiro. Se não tivesse o Flamengo, eu arriscaria dizer que ele iria assinar com o Napoli, embora o Santos estivesse tentando a contratação. Tudo bem, poderia mudar por conta do retorno do Neymar, mas ele estava muito próximo de assinar com a Napoli. Não foi o retorno ao futebol brasileiro que o fez repensar na decisão do Napoli.
foi o projeto do Flamengo. É o Flamengo, não é o futebol brasileiro. E o Felipe Luiz está dentro desse projeto. Foi mais um jogador a mudar de ideia após uma ligação do Felipe Luiz. O mesmo aconteceu com o Juninho, que estava a uma assinatura do Sevilha, ele era aguardado na Espanha para assinar o contrato. E aí o Felipe Luiz ligou, tudo mudou, hoje o Juninho é jogador do Flamengo. Então, é importante ter um treinador como esse. Não é só jogador, por exemplo, o Neymar ele vai atrair vários jogadores no Santos, eu não tenho dúvida disso. Agora, treinador também faz isso. Treinador também faz isso. E o Felipe Luiz está fazendo. E não vai parar por aí não, tá? Mais contratações vão vir aí nos próximos meses. Mas, galera, o desembarque do Danilo está causando polêmica aí entre alguns torcedores. Na verdade, 4 torcedores, um deles o Chapolin, eles ficaram revoltados com a forma que o Danilo não fez com os torcedores que estavam lá presentes, porque o Danilo saiu pelos fundos, digamos assim, do aeroporto, entrou no carro e saiu, não teve nenhum contato. Mas eu preciso ser justo, tá? O Flamengo avisou desde então que não teria nada e que seria desse jeito, porque, enfim, reclamar da comunicação eu acho extremamente injusto. Por exemplo, no Juninho, eles avisaram, os torcedores foram, o Juninho conseguiu lá, mesmo não tendo o contrato assinado, tirou uma foto segurando a camisa do Flamengo. A gente vive pedindo profissionalismo. Aí a comunicação do Flamengo, que está dando aula nesses primeiros dias de 2025, gente, vocês não têm noção como a comunicação melhorou, foi da água para o vinho. E eu falo isso porque ajuda demais o trabalho da imprensa e até mesmo de vocês torcedores. Hoje a gente sabe a agenda total da semana. Total. Antigamente eu tinha que ficar perguntando para um assessor e torcer para ele me responder, porque tinha assessor que nem me respondia. Lia a mensagem, tava nem aí, mas parecia que estava me fazendo um favor. Não, eu só estou trabalhando. Hoje a gente sabe de tudo. E a comunicação avisou que não iria ter contato. O foco da comunicação é dar acesso a treinos, possibilitar o trabalho da imprensa, melhorar o trabalho da imprensa, fornecer conteúdo, fazer coletivas, informar a programação. Isso tudo eles estão fazendo. E avisaram, inclusive, que não teria contato com o Danilo. Quem quer ir ao aeroporto, vai. Mas culpar o jogador e culpar o Flamengo é errado. Eu entendo o torcedor ficar triste, porque estava na expectativa, mas exigir que ele peça desculpas, xingá-lo por conta disso, gente, pelo amor de Deus, né? É demais isso. É demais, vamos ter um pouquinho de bom senso. E por falar em bom senso, vamos ter bom senso também na hora de inventar uma notícia em relação ao volante Alan. Eu estou tendo que ler aqui, vou até citar, tá? RTI Esporte noticiou o seguinte: Flamengo entra em contato com clubes da Europa para negociar Alan. José Boto, diretor de futebol, ligou para dirigentes de equipes da Bélgica, Bulgária, Polônia, Rússia e Ucrânia em busca de interessados no jogador. A intenção do rubro-negro é negociar o volante por empréstimo em definitivo. Primeiro, hoje em dia, clube nenhum faz isso. Ainda mais com um jogador como o Alan. Ah, mas ele não joga... Beleza. Mas é um jogador extremamente valorizado e tem um salário altíssimo. O Flamengo jamais iria ficar ligando para os outros. Isso é um trabalho do empresário. Se o empresário está fazendo isso, é problema do empresário. Dizer que o Flamengo está ligando, mentira. Até porque o Flamengo recebeu 2 propostas para negociar o Alan recentemente e o Flamengo não quis fazer. Como que o Flamengo está atrás de um interessado em Alan? Isso é mentira. Uma das propostas a gente noticiou aí recentemente. Foi do México, de um clube mexicano. Não procede que o Alan está sendo oferecido pelo Flamengo a clubes do exterior. O Alan recebeu 2 propostas, o Flamengo não quis negociar. Vai negociar futuramente? Não sei, vai que chegue uma proposta que o Flamengo entenda que seja irrecusável. Não sei, não tem como eu garantir nada disso, não vou garantir nada disso. Agora, o que eu posso garantir é que o Flamengo não está ligando para ninguém oferecendo o Alan. Isso eu posso garantir para vocês. E eu posso garantir também que acabou a mamata de dirigentes do Flamengo, leia-se de VPs do Flamengo, membros do Conselho de Futebol, como quer que vocês queiram aí, porque é o seguinte, a gente teve acesso a um documento enviado, prezado sócio, enviado aos sócios, tá? Informamos que as novas credenciais destinadas aos vice-presidentes do clube não mais incluem o acesso a áreas restritas do estádio, como vestiários e campo de jogo.
A medida foi implementada com o objetivo de assegurar condições apropriadas para o acompanhamento das partidas e eventos, ao mesmo tempo em que fortalece um alinhamento com as melhores práticas de governança. Leia-se, com outras palavras, profissionalismo. Acabou a farra da galera que utilizava de credencial para ficar na beira do campo, que utilizava de credencial para tentar ir a vestiário, que utilizava credencial para sair em fotinha com torcedor, com um jogador, utilizava credencial para sair em foto no pódio, quando parecia que o dirigente era o autor do gol ou era o capitão. Acabou isso. É mais uma promessa do BAP sendo cumprida. Acabou a mamata. E tá certo, dirigente nenhum tem que ter acesso a esses locais. E eu vou ser sincero, eu como jornalista, é óbvio que várias fontes minhas, num passado recente, frequentavam todos esses lugares. E é óbvio que agora o acesso às informações vai ficar mais complicado. Mas cabe ao jornalista correr atrás da informação anyway, de qualquer jeito. Agora, isso aqui está mais do que certo. VP não pode ter acesso a vestiário, a pódio, a beira de gramado, não pode. Vene, quem pediu isso? Não foi nem o José Boto. Foi o próprio BAP que pôs isso em prática. Foi uma exigência do BAP como presidente. Por quê? Porque ele já foi membro do Conselho de Futebol e, na ocasião, ele era contra isso. Também, embora, em alguns momentos, ele estivesse por ali, mas eram momentos raros. Tá certo a nova gestão do Flamengo em fazer isso. Não pode dar acesso a várias pessoas num ambiente ligado ao futebol. O jogador gosta. Eu vou te falar, a grande maioria devia odiar isso. Deve ser chatão. Os caras babando ovo de jogador a todo momento. Chatão. Tá certo. Parabéns ao Flamengo pela essa decisão tomada aí. Torcida rubro-negra, segurem a emoção porque pode estar vindo mais um reforço de peso para o Mengão. O Flamengo avançou nas negociações por Jorginho, do Arsenal, e o acerto está cada vez mais próximo. O diretor técnico do clube, José Boto, se reuniu com representantes do jogador e ajustou detalhes importantes para a chegada do volante. Mas será que o Flamengo vai conseguir fechar essa contratação ainda nesta janela? Quais os desafios do negócio? E quanto o clube está disposto a pagar? Fica até o final do vídeo que eu te conto tudo. O Flamengo está decidido a trazer Jorginho, meio-campista ítalo-brasileiro, para reforçar o elenco em 2025. E as conversas já estão bem avançadas. O jornalista Vene Casagrande revelou que o diretor técnico do Mengão, José Boto, se reuniu com os representantes do jogador nesta quarta-feira, 29, no Rio de Janeiro, para alinhar os últimos detalhes do contrato. Enquanto isso, lá na Europa, Jorginho estava em campo pelo Arsenal e marcou um dos gols na vitória do time inglês sobre o Girona, pela Champions League. Mas agora, a dúvida é, será que o camisa 20 dos Gunners está pronto para deixar a Premier League e voltar ao Brasil? Jorginho tem 33 anos e, apesar de ter nascido em Santa Catarina, nunca jogou profissionalmente no Brasil. Sua carreira foi toda construída na Europa, passando por times como Hellas Verona, Napoli, Chelsea e Arsenal. Mas agora, o volante parece decidido a viver a experiência de atuar em seu país natal. O contrato do jogador com o Arsenal vai até junho deste ano, o que significa que ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube sem custos. O Flamengo viu nisso uma grande oportunidade e não perdeu tempo. Mas, como sempre, tem um detalhe que pode ser um obstáculo. O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, quer renovar com Jorginho por mais uma temporada. Ou seja, a decisão agora está nas mãos do jogador. Ele precisa escolher entre seguir na Premier League ou aceitar o desafio de jogar pelo Flamengo e conquistar títulos no futebol brasileiro. E claro, quando falamos de uma negociação desse nível, sempre tem a questão financeira. Jorginho chegou com uma pedida inicial de 13 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais, por 3 anos de contrato. O Flamengo, por outro lado, fez uma contraproposta de 10 milhões de euros, aproximadamente 63 milhões de reais. Mas, segundo Vene Casagrande, esse valor já foi aproximado na reunião desta quarta-feira. Ou seja, o negócio está muito perto de sair. Agora, tudo depende dos últimos ajustes contratuais e da decisão final do jogador. Se a contratação for concretizada, Jorginho será o terceiro reforço do Flamengo para a temporada. Antes dele, o clube já fechou com o atacante Juninho,
que estreou contra o Volta Redonda, e com o zagueiro Danilo, que será apresentado nesta quinta-feira no Maracanã. Jorginho chegaria para dar ainda mais qualidade ao meio-campo rubro-negro. Ele é um jogador experiente, com uma saída de bola refinada, ótimo passe e visão de jogo. Além disso, é um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Uma peça que pode ser fundamental para o esquema de Filipe Luís. Agora, resta saber se Jorginho realmente vai optar pelo Flamengo ou se seguirá na Europa. O clube já fez sua proposta e está otimista com o desfecho da negociação. Nos próximos dias, devemos ter novidades importantes. E você, torcedor, gostaria de ver Jorginho vestindo o manto sagrado? Acha que ele pode ser titular absoluto no meio-campo rubro-negro? Deixe sua opinião nos comentários. Família rubro-negra, o Mengão não para no mercado e pode trazer mais um craque para o elenco. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade.